Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João Júnior, também conhecido como professor JJ. Estamos aqui para mais uma aula, de Matemática 2, a nossa querida matemática básica, tá? Então espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam em casa e que estejam se cuidando, tá? Então sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Como objeto de conhecimento de nossa aula, temos números racionais, o mesmo da aula anterior. Porém, na aula anterior, a gente falou da multiplicação, tá? Então, para quem ainda não viu essa aula, peço lá que vocês voltem, para essa aula, assistam e depois assistam essa aqui também, tá? Pois essa, o objetivo de conhecimento específico será a divisão entre número natural por um decimal e entre números decimais, tá? Então, para iniciar, eu trouxe essa pequena introdução, que é a divisão de um número natural por um decimal. Então, primeiro, a divisão ela é uma operação matemática que consiste em fracionar um número em partes iguais. Muitas vezes, a divisão não é exata e, para continuá-la, é necessário adicionar uma vírgula ao quociente. Então, a vírgula também pode estar presente nos outros termos da divisão, dividendo e divisor, ou seja, uma divisão de números decimais. Então, a gente vai ver agora as regras para a divisão de números decimais. Mas antes de vermos os exemplos, vamos relembrar os termos da divisão com essa imagem, tá? Então, a divisão 12 dividido por 5, a gente vai ter os seguintes termos, tá? O 12 é o que chamamos de dividendo, o 5 é o que chamamos de divisor, O 2, onde tem essa setinha aqui, ó, é o quociente. E esse 2 aqui abaixo da subtração é o que chamamos de resto. Se a gente for observar, essa divisão ela não tem resto zero. Logo, ela não é uma divisão exata. 12 dividido por 5, cabe um 2. 2 vezes 5, 10. 12 menos 10, 2. Sobrou aqui um 2, porque não é uma divisão exata. Se formos continuar a divisão para obter resto zero, a gente vai entrar nos números decimais. E aí o quociente será um número decimal. Mas para falar nisso, a gente vai ver outros exemplos sobre essas regrinhas para a divisão de números decimais, ok? Então, divisão com vírgula no divisor e também no dividendo, ou seja, divisão de decimal por decimal. Nesse tipo de divisão, os dois termos devem ter o mesmo número de algarismos depois da vírgula, para que ela seja eliminada. Ou seja, em uma divisão em que o dividendo e o divisor são números com vírgula, ou seja, números decimais, para você efetuar essa divisão, você precisa eliminar a vírgula. E para eliminar, ou seja, tirar essa vírgula, eles têm que ter a mesma quantidade de casas decimais, tá? Então, por exemplo, quando o dividendo e o dividor são números decimais com algarismo após a vírgula, podemos multiplicar ambos por 10 para que a vírgula seja eliminada e os números se transformem em números inteiros. Multiplicando o divisor e o dividendo por um mesmo número, a gente vai transformar em uma divisão equivalente. Então, o resultado será o mesmo, tá? Então, exemplo, 2,5 e 0,5. Ambos têm um algarismo após a vírgula. Nessa situação, os dois têm o algarismo 5. Mas não necessariamente o algarismo tem que ser igual. Basta que a quantidade de casas decimais sejam a mesma para que você possa eliminar essa vírgula. Então, se multiplicarmos tanto o dividendo como o divisor por 10, a gente vai ter uma divisão, 25 dividido por 5, que é equivalente a 2,5 dividido por 0,5. Efetuando essa divisão, você tem o resultado 5, ok? Agora, a divisão com vírgula apenas no dividendo, Então, para a divisão de um número decimal ser efetuada, é necessário reescrever o divisor para que ele também apresente o mesmo número de casas decimais do dividendo e assim a vírgula possa ser eliminada. Exemplo, 12,5 dividido por 5.
Nesse caso, somente o dividendo, que é o 12,5, tem uma casa decimal. O divisor, que é o 5, não apresenta. Então, para igualar essas casas decimais, eu acrescento vírgula zero no divisor. Assim, cada um vai ter uma casa, né, decimal. E aí eu posso eliminar a vírgula e efetuar a divisão. Então, primeiramente, devemos reescrever, né, o divisor. Então, 12,5 dividido por 5 é a mesma coisa que 12,5 dividido por 5,0. Eliminando as vírgulas, né? Posso multiplicar os 2 por 10, assim elimino a vírgula, né? Eu vou ter 125 dividido por 50. E aí efetuo a divisão, né? 2 vezes 50 igual a 100, 125 menos 100 dá 25. Não obtive resto zero. O que é que a gente faz? Quando, né, você não tem um resto zero, para continuar devemos adicionar uma vírgula ao quociente e um zero ao resto. Eu destaquei em vermelho, né, esse zero que foi acrescentado ao resto e a vírgula ao quociente. Então, depois que acrescento o zero, eu vou ter um número maior, né, do que o divisor. Então, 250 dividido por 50, né, cabe 5, pois 5 vezes 50 é 250. Depois que eu adiciono essa vírgula, né, todos os números que eu for adicionar ao quociente, eles ficam após a vírgula, ou seja, serão casas decimais. Portanto, 12,5 dividido por 5 dá 2,5. Próxima regrinha. Divisão com dividendo menor que o divisor. Nesse caso, né, quando a gente tem a divisão é o seguinte, né, como é que eu vou dividir um número menor por um número maior, pensando nesse sentido. Então, quando o dividendo é menor que o divisor, devemos adicionar um zero e uma vírgula ao quociente, que será o resultado da divisão, e também um zero ao dividendo, antes de começar essa divisão. Nesse caso, teremos um quociente decimal menor que 1, né? Ou seja, um resultado menor que 1. Até porque você vai estar dividindo um número menor por um número maior. Consequentemente, o resultado tem que ser menor que 1. Então, o primeiro exemplo, 5 dividido por 10. Armando a continha, né, você teria 5 dividido por 10. Então, vamos fazer como a regrinha falou. Como 5 é menor que o 10, ou seja, o dividendo é menor, acrescento um zero ao dividendo e 0, ao quociente. Dessa forma, eu continuo minha divisão. 50 dividido por 10, né, que cabe um 5. Esse 5 já fica após a vírgula, pois ele será um número decimal. E 5 vezes 10 é 50, 50 menos 50, 0. Tá? Então, 5 dividido por 10 dá como resultado 0,5. Exemplo 2, 5 dividido por 15. Armando a continha da mesma forma, né, acrescentamos 0 ao dividendo e 0, ao quociente. Se você observar, né, temos aí o que chamamos de dízima periódica. Professor, o que é essa dízima periódica? É quando você está efetuando, né, a divisão em que ela, né, é infinita. Se observarmos, né, 3 vezes 15 dá 45. 50 menos 45 dá 5. Aí a gente acrescenta 0. Fica de novo 50 dividido por 15. E vai continuar de forma infinita, ou seja, não consigo obter um resto zero. E quando isso acontece, e tem essa repetição de um algarismo, que nessa situação é o 3, chamamos de dízima periódica. Para isso, né, você coloca 0,333 e reticências, que indica que essa divisão está continuando. Tá? E aí, para a gente finalizar, trouxe esse exemplo, tá? Um retângulo possui área igual a 259,056 centímetros quadrados. Sabendo que um de seus lados mede 15,42 centímetros, qual é a medida do outro lado? Bom, como sugestão, eu peço que vocês pausem o vídeo, respondam e quando finalizarem vocês voltem para cá, tá? Que eu vou apresentar agora a solução, ok? Então, pausem o vídeo e respondam, tá? Continuando, espero que tenham respondido. Então, eu vou apresentar agora a solução.
Como a área de um retângulo, né, é o produto da base pela altura, que nesse caso, né, são justamente os dois lados em questão, para descobrir a medida do lado que falta, devemos dividir a área, né, a medida da área, pela medida do outro lado. Ou seja, 259,056 dividido por 15,42. Então, primeiro, né, a gente tem que multiplicar o divisor e dividendo por 1000. Por quê, professor? Para igualar as casas decimal. A gente já viu anteriormente que numa divisão, né, de um decimal por outro decimal, a quantidade de casas decimais deve ser a mesma. Então, o dividendo tem 3 casas decimais e o divisor apenas 2. Então, eu teria que acrescentar um zero no dividendo para que ambos, né, tivessem 3 casas decimais. E aí eu multiplico ambos por 1000 para eliminar a vírgula. Então, né, tirando a vírgula, eu vou ter a divisão equivalente, né, que é 259.056 dividido por 15.420. Então, efetuando essa divisão, né, é o procedimentozinho que vocês já conhecem da divisão, né, a gente precisa buscar na tabuada um número, né, que multiplicado por 15.420 seja igual ou se aproxime, né, de 25.905. Não peguei, né, o número todo porque eu vou efetuar a divisão passo a passo. Então, primeiro, né, coloquei o 1, aí multipliquei por 15.420, que deu um valor, né, igual a ele mesmo. Depois subtraí, né, ó. Eu coloquei esse tracinho aqui para separar o número que eu selecionei, tá? Não utilizei o 6. O 6, você observa que ele baixou aqui no resto. Por quê? Porque ao fazer a subtração, né, o dividendo agora ficou menor que o divisor. Mas eu ainda tinha esse 6 para utilizar. Então, baixo 6 e continua a divisão. E aí você vai fazendo todo o processo, né? Vai chegar em um ponto que o resto, né, ele vai ser menor que o divisor. Então, acrescenta um zero aqui, vírgula, e continua a divisão, tá? Tendo, portanto, né, um resultado de 16,8 centímetros. Para tirar a prova, né, basta multiplicar 16,8 vezes 15,42. Se você obtiver o mesmo resultado da área, significa que você acertou. Se não obtiver, ou você errou a multiplicação, ou você errou a divisão. Ok? Então, por hoje a gente encerra, né? Até a próxima aula. Vou deixar aí um TD, né, um exercíciozinho lá no nosso Google Sala de Aula, para vocês poderem praticar, tá certo? Então, estudo em casa, né? Obrigado. Até a próxima aula. Abraço aí a cada um de vocês, tá certo? Tchau, tchau, pessoal.